Eu sou o Drup, da natureza. Ajude a campanha do Padrim do RPG Next, porque as pessoas também são da natureza. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Tarrasque na Bota apresenta A Mina Perdida de Phandelver, uma aventura do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição. Episódio 24, o primeiro Pokémon. Jogadores vão preparar fichas de terceiros pra jogar. Saindo da mesa pra imaginação, agora é só ouvir Tarrasque na Bota. No último episódio da aventura do Tarrasque na Bota. Golpe anão, investida! Segundo golpe anão! Bora, time! Brilha, Vern! Sandoval, há um inocente ali. Precisamos ajudá-lo. Eu tô bem. Não se preocupem. Não, por favor, não, chega, não aguento mais isso, não. Este é Clank, o anão. Manto da Aliança dos Lordes. Eles iam me comer. Aquele homem nu, tá vendo aquele cara pelado? Pelado lá. Ei, eu já me vesti, eu não sou homem, eu sou elfo, me respeita, rapaz. Vocês podem me chamar de Rafael Lamour. Pelo menos você está vivo, Lamour. Este episódio de hoje estará marcado em minha vida para sempre e nunca mais será esquecido. What? Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank, o velho guerreiro anão, e espero não ficar muito emocionado nessa aventura. Eu como jogador, não como Clank. Vikings não ficam emocionados. É Vikings, né? Vikings. Oi, eu sou o Pedro, jogando com o Verne Veron, o bardo que espera descobrir alguns segredos nesse episódio. Eu sou o Luiz Olavo, jogando com Sandoval Miles. Espero descobrir mais sobre o que aconteceu e o que acontece nessa caverna nesse episódio. Oi, eu sou o Sky, interpreto Zuk Ulfgar, Rael, Ladino, Trapaceiro Arcano. Nesse episódio eu espero descobrir quem foi o primeiro Pokémon. Só eu que dei risada, que bosta. Eu sou sem graça, cara. Foi muito engraçado. É timing, cara, questão de timing. Fala galera, eu sou o Thiago Santos e piloto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida, e vai ficar tão alerta que vai até conseguir perceber dragões nessa aventura. Vai se tornar um vigilante. Tudo Massa. E eu sou Rafael 47, o mestre desta aventura, e não o mestre deste episódio, mas da aventura como um todo, né? Só pra reforçar. Que comanda, que pilota a Mina Perdida de Phandelver. E neste episódio, a Garaele vai contar uma historinha bem triste e emocionante e com muita informação pros heróis. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext.
Fala, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Tarrasque na Bota. Dessa vez pra gente poder dar continuidade, como se as outras vezes nunca fosse, né? Dar continuidade. Pra continuar a esta aventura. E no último episódio, os nossos aventureiros finalizaram o combate com os orcs. Erevan mais uma vez virou bichinho, só que dessa vez virou hienazinha gigantinha e acabou estragando a brincadeira do mestre de fazer os heróis passarem medo. Mas enfim, depois que acabou esse combate, Vern Veron foi lá amarrar um último orc para poder tentar interrogar ele enquanto dorme, né, com a magia do próprio Vern. E nesse meio tempo, Sandoval e Clank estavam atendendo a um mercador que era uma das vítimas desses orcs imundos, cheios de flechas atravessadas em suas peles. Tan, tan, tan. E o mais importante de tudo, uma voz vindo do fundo da caverna. Garaele se encontra amarrada no chão. Plot twist! Tan, tan, tan. Então, simbora pro episódio. Vamos lá. Revisão por Rafael Lamour. Uma produção RPG Next. Começa a puxar o orc pra dentro dessa caverna menor, arrastando ele. E vou adentrando, aproximando dela. E arrastando o orc junto, é isso? E arrastando o orc junto. Você anda um pouquinho mais pra frente, contorna uma rocha que tem ali nessa parte da caverna para observar. E você enxerga que do outro lado ali não há nada a não ser uma pequena caverna sem nenhum outro tipo de criatura, nenhum orc à vista, apenas Garaele perto, junto a uma fogueira. E atrás dela o que parece ser uma estrutura bem rudimentar de cama, e o que indica que pode ser a cama do próprio chefe dos orcs, uma coisa mais elaborada, feita de peles e tá no chão. Diferente dos outros que são tudo de palha e galhos, né? Ela parece estar amarrada, alguma coisa assim. Ela tá amarrada, mas ela não tá ferida. Mas ela tá suja porque ela foi jogada no chão. E a hora que você aparece, o olhar de vocês se cruzam, vendo que é você que está ali. Mas ela tá assim, exausta, com o rosto bem exausto. A única diferença que eu vejo da aparência dela pra quando a gente se separou é que ela tá suja. Isso, ela tá suja, né? Não aparenta ferimentos, roupa rasgada, nada assim. Não, nada assim. Eu apoio o orc na pedra ali e vou me aproximando dela. Guardo a espada e com a adaga eu tento soltar ela. Obrigada, Verna. Por um instante, achei que Taimora tivesse me abandonado pelos erros que cometi, mas estava enganada. Parece que ela voltou a olhar bem para você, então. Venha junto comigo. Vou levar ela junto dos outros. Mas... os outros estão bem? Eram muitos deles. Sim.
Nós tivemos alguns arranhões, mas as suas poções vieram bem a calhar. Velho, Sim? eu preciso confessar algo a vocês. Mas eu não sei se é o momento agora. Bom, vamos ver como os outros estão. Não, espera um instantinho. O que você precisa falar? Eu não tenho sido sincera com vocês. Ah, não. Eu acredito que isso que tem acontecido comigo agora foi talvez uma provação de Taimora. É o meu dever explicar para vocês o que anda acontecendo. Acredito que ela tenha me abandonado por alguns instantes. Acabei sendo capturada pelos orcs, mas graças à minha fé e devoção a ela, ela com certeza colocou vocês em meu caminho novamente. Obrigada por me salvarem mais uma vez. E eu acho que eu preciso... Vocês vão precisar de tempo para contar a história para vocês. Bom, eu vou levando ela ali pra perto. E quando eu chegar no corredor e já tiver a visão dos outros, eu aceno pra eles. Enquanto eu levo ela, eu fico dando umas olhadas pra ver se o orc se mexe. Obrigado, anão. Eu achei que não fosse sobreviver a esse dia. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Também, homem com bastão de vidro. E... Bom, eu... Sandoval. O nome é Sandoval. Sandoval mesmo. Sim, Sandoval. Pelo visto, eu não sou o único a ter sido capturado pelos orcs. Aquela elfa de cabelo branco também. Olhem! Oh! Galadriel! Não? Quem, Galadriel? Não! Garaele! Não tem verba pra isso. Não tem verba pra isso. Meu Deus. Oh, Garaele! Você está aqui? Como você chegou nessa... Quantas perguntas? O tempo e o espaço? Foi torcido? Um buraco negro? Hein? Olá, Clank. É bom ver vocês de novo. O olhar de Erevan cruza com o olhar da irmã Garaele, mas o Erevan observa que ela abaixa o olho assim, meio envergonhada. Eu tiro gentilmente a mão da Garaele do meu ombro e dou uma empurradinha dela em direção ao Erevan. Eita, isca, amigo. Olá, Erevan. Garaele, tá tudo bem? O que faz aqui? Sim, eu estava atrás de vocês, Erevan. Eu devo explicações a vocês. O Clank tá ajudando o Rafael ali, Rafael Lamour, a se levantar e juntar todo mundo. Obrigado, Clank. E eu tô dando uma olhada na caverna, então... O nariz do Clank, ele fica sempre apontado pro baú que tem lá no fundo da caverna, que ele já deu uma olhada. Assim. A Garaele, ela olha assim pro Rael passando, enquanto todos vão se aproximando dela. Eu passo, dou aquela cenadinha de olho e ignoro completamente. Ela olha pra todos vocês. Bom, irmã, você ia dizendo que não tem sido honesta conosco? Honestidade? Palavra bonita. Não, Clank. Ela não tem sido honesta. Tem um não grande na frente. Desonestidade, não gosto. O que aconteceu, Garaele? Você está bem? Primeiro de tudo. Bom, tentarei ser objetiva dessa vez. E espero que vocês me perdoem pelas minhas palavras. Eu sabia que o espírito de Ágata poderia dar a localização de Gundren Busca-Rocha a vocês e não disse nada a respeito. O amigo, mais longe de mim agora. Mesmo assim, eu pedi mesquinhamente
que vocês perguntassem sobre o paradeiro de um livro que talvez não seja mais importante do que a vida de um inocente. Após algumas horas que parti de Conyberry e cavalgando na trilha do Javali de volta para Phandalin, eu acabei refletindo sobre isso e percebi o meu erro com vocês. Então, no impulso de vergonha e vontade de reconciliação, imediatamente entrei nas colinas de montanhas escarpadas para tentar ir de encontro a vocês e contar essa minha verdade, mas infelizmente, ou talvez felizmente, talvez seja um plano de Taimora, havia outros planos e os orcs me capturaram antes que eu pudesse encontrar vocês. Eu tinha entendido que ela poderia nos responder, mas como havia prometido para você que iria perguntar do livro e ela só me deixou fazer uma pergunta, eu achava que eu não poderia ser honesto. Mas isso é um absurdo! Vocês não compreendem? Estamos atrás de Gundren desde o começo! Vocês tinham a chance! O que estamos fazendo aqui? Estamos perdendo o sentido e o propósito disso. A Garela tá constrangida, envergonhada, olhando pra baixo. Que absurdo! Como podem? Uma coisa! Preciso de uma cerveja. Onde está meu barril de cerveja? Eu posso explicar, Clank. Eu posso explicar, eu não falei tudo ainda. Então desembucha, menina. O Clank volta ou ele vai embora? Só pra saber. Ele consegue escutar ela Volta, falando... volta que ela vai falar agora que ela é inimiga, que é uma clériga do mal. Volta que vai rolar iniciativa. Por favor, volta. Volta com o machado na mão, cara. Passo pra trás. Não sou tudo ainda! A alma de vocês me pergunta. Então, o Clank para lá mais pra frente, com o braço cruzado, ouvindo de longe. Braço cruzado, batendo o pezinho no chão, assim. Deixe-me contar uma longa história a vocês. Há mais de 500 anos, e dentro deste plano material, quando o Pacto de Phandelver fora criado entre clãs de anões e gnomos para explorar as minas, as riquezas da caverna do Eco da Onda, o meu e para sempre amado humano Magma Erkatur, junto de seus ajudantes magos, se alinharam aos anões e gnomos para forjarem a chamada Forja das Magias. Mas o que poucos sabem é que, além de forjar armas mágicas, na forja também fora forjado outros objetos com poderes incríveis. Entre os vários objetos mágicos criados, o mais apreciado fora um globo de neve, contendo uma linda e majestosa cidadela, com muitas florestas em volta e um grande canyon. Só que tudo isso em miniatura. No começo, eu não compreendia a finalidade disso, até que um dia ele me fez entender o real motivo de seus experimentos mágicos. Através de um ritual, Erevan, era possível transportar um ser vivo magicamente para dentro desses objetos, e uma vez dentro dele, esse ser adotava um estilo completamente diferente do praticado em vida real. Um dia, Magma inseriu dentro desse globo de neve vários ratos. Mais tarde, ele observou que os mesmos lá dentro haviam se transformado em lobos da neve em miniatura, como se fizessem parte daquele globo de neve, como se sempre estivessem ali dentro. O que parecia apenas algo sem vida, logo se demonstrou surpreendente. Através de mais experimentos,
E ao observarmos o reflexo do globo de neve através de um espelho também criado na forja, um espelho bonito, ornamentado, toda aquela miniatura, inclusive os lobos que estavam dentro daquele globo de neve, estavam vivos e vivendo lá dentro. Era incrível isso. Eu não sei se você compreende, Sandoval. E mais, alguns dos ratos que tinham sido colocados lá dentro, que apesar de apresentarem marcas de acidentes, como rabos ou orelhas amputadas, antes de serem colocados, eles não apresentavam mais esses mesmos defeitos na forma de lobos que eles possuíam lá dentro. É como se eles tivessem curado ou se transformado de certa forma. Bom, então, Vern, curioso e não satisfeito com tudo isso, Magma queria poder encontrar uma forma de retirar esses lobos de lá de dentro para saber qual seria a experiência das criaturas, se é que elas sairiam ainda ratos lá de dentro. Então, Magma foi atrás de ajuda de outros magos para entender como realizar parte desse experimento. Semanas depois, ele voltou empolgado por ter encontrado uma resposta. Nossa, como eu me lembro desse dia. E depois de meses trabalhando, finalmente ele conseguiu remover um dos lobos de dentro do globo de neve através de um novo ritual. E para sua surpresa, e para minha também, o rato não só saiu como sendo um rato normal, só que sem males, sem algum sinal de defeito que ele antes tinha, e muito mais ágil do que ele era, esperto e habilidoso. É como se o rato tivesse aprendido ou evoluído após ter tido uma vida de lobo lá dentro do globo de neve. Me lembro até hoje da sensação de medo e euforia que Magma sentia. Seus olhos brilhavam, assim como os seus brilhavam quando eu te conheci pela primeira vez, Erevan. Bom, Magma se questionava se esse mesmo tipo de cura, que ele passou a chamar, ou milagre, como eu dizia, poderia ter sido feito com humanos ou outros seres inteligentes e moribundos. Então, foi o que ele fez. Nos próximos anos, ele encontrou alguns humanos muito doentes que acabaram se voluntariando para esse tipo de ritual. Uma a uma, todas aquelas que entravam dentro do globo de neve imediatamente se transformavam em pessoas diferentes. Ou elas mudavam de raça, forma, tamanho ou até a aparência. No entanto, algumas delas foram observadas através do espelho, vivendo como animais, criaturas mágicas ou até mesmo monstruosidades e aberrações, mas nenhuma delas apresentava as doenças que possuíam vida fora do globo. Então, o que Magma achava poder funcionar com humanos estava se tornando realidade. Então, a sua conclusão foi que, de alguma forma, o imaginário de cada ser colocado dentro do globo de neve mágico era utilizado em sua nova forma. Do mesmo jeito que dentro de um sonho você pudesse ser o que você gostaria de imaginar. Você compreende isso, Sandoval? Eu não sei se você sonhou muito na vida nos últimos dias, mas é como se isso pudesse realmente acontecer com as pessoas dentro desse globo de neve. Então, tempos depois, quando o Magma começou a trazer os primeiros humanos de volta, os primeiros problemas também começaram a aparecer. Apesar deles voltarem curados e fisiologicamente mais desenvolvidos, e até mesmo portando alguns objetos, roupas,
e marcas carregadas em suas novas vidas dentro do globo, todos eles voltavam em uma espécie de sono profundo. Preocupado, o Magma interrompeu esse processo por um tempo, até que ele aprendesse mais sobre o globo de neve mágico. Eu, inclusive, concordei com ele e apoiei ele nessa decisão. Dias se passaram e sem conseguir apoio de mais ninguém, pois todos estavam, se preocupavam muito mais em forjar armas nesta forja mágica, mas Magma me contou que a única forma que ele acreditava ser possível de compreender mais essa magia do globo de neve seria ele mesmo entrar dentro do globo. Eu discordei e disse que ele poderia me utilizar em seu experimento. Ele não concordou, mas eu consegui, com muito custo, persuadir ele dizendo que elfos não poderiam voltar desmaiados ou em um sono profundo. Aí ela olha pro Erevan e dá uma olhada pro Verne Veron também. E assim a gente se descobriu qual foi o primeiro Pokémon criado. Magma e sua Pokébola. Aê, conseguiu! Caralho, essa eu não esperava. Agora cala a boca, eu vou terminar a história. Além do mais, a minha inclinação divina ao cultuar Taimora já era forte e eu sabia que nada poderia dar errado. Eu estava pronta para realizar talvez um sacrifício maior, onde eu poderia talvez ajudar muitas outras pessoas necessitadas. Então, Rael, para encurtar a história, no mês seguinte, eu só me lembro de ter viajado para me despedir de minha irmã. Irmã? Depois, me preparado para o ritual e de um último beijo dado em Magma Erkatur, meu eterno amor. A partir desse ponto de despedida, e a partir desse ponto em minha história, eu não posso afirmar com certeza, Clank, mas só sei que nos anos que se passaram foram como se eu estivesse em um sonho de lembranças fragmentadas. Tudo o que eu me lembro é que eu vivi uma vida de rainha humana em um reino chamado Mitral. Por causa de meus cabelos brancos, todos me chamavam de Rainha Branca nesse meu sonho. E eu me lembro muito bem de conhecer bravos aventureiros que disseram ter sido enviados por Magma Erkatur para cuidarem de mim. E o mais incrível de tudo é que eu podia me transformar em um grande dragão. Batalhei orcs e até um anjo. E quando eu resolvi romper com a cúpula que a cidade de Mitral possuía, só me lembro de ter acordado em um outro local com muito, mas muito frio. Depois de muito custo, hoje eu sei que acabei despertando dentro das ruínas de Conyberry, próximo à casa onde eu nasci e vivi com minha querida irmã. Sim, Rael, o espírito era o espírito de minha irmã. Então, eu gastei 33 anos de minha vida reconstruindo minhas lembranças sobre quem eu era, onde ficava a caverna do Eco da Onda e o que realmente aconteceu comigo e com Magma Erkatur. Para minha maior tristeza, soube do ataque à caverna do Eco da Onda séculos atrás e que Magma, por ser um humano, já não estaria nesse plano comigo. Eu sei que eu poderia ter perguntado ao espírito de Agatha algo diferente. Ela fora minha irmã, o qual se arrependera, morrera e provavelmente me amaldiçoara
até hoje quando eu pedi a ela para olhar por mim, Magma Erkartur, durante a minha ausência. Eu sei que poderia ter perguntado a ela onde se encontrava Gundren, onde se encontrava a Forja das Magias, mas também sabia que o desejo de Magma, mais do que tudo, era o de compreender seus rituais mágicos. E foi por isso que eu pedi a vocês para perguntarem sobre o seu livro de magias. Me perdoe, por favor. Eu dou um tapa na cara dela, sabe? E não devemos desculpa a você. Iremos continuar procurando Gundren. E você continue procurando o seu próprio destino. Eu volto a fazer minhas coisas. Ah, aqui está. Pego o livro que eu tava lendo, onde que tinha a descrição de alguém assistindo a vida de outras pessoas, mas como se estivesse de fora. Se chama novelas. Novela isso. Nossa. Abro assim no meio e mostro pra ela. Ele conhece? A história é muito parecida com algo que eu contei pra vocês, velho. Mas me parece que isso é um registro de alguém que soube da história. Ou será que Magma escreveu esse livro? Eu estou perguntando se você reconhece a escrita. Parece ser uma pessoa muito velha. Eu teria que analisar com mais calma. Se você me... Pode olhar. Eu já li ele em quase inteiro já na viagem. Obrigado, Eu guardo bem as histórias na minha cabeça. O Clank se aproxima da Garaele, depois de ser secado as lágrimas nos olhos. Desculpe ter julgado a sua atitude. Não sabia de todo o seu passado e estava mais preocupado com Gundren do que com os seus sentimentos. Desculpe minhas palavras e você fez o que deveria ter feito, como nós estamos fazendo. Eu que peço desculpas pela minha arrogância. Eu compreendo, Clank, mas no final das contas sou eu que peço desculpas. Vocês não têm que se desculpar de nada. Clank, sem querer te interromper nem nada, mas uma coisa eu pensei aqui agora. Você sabe onde é essa caverna? Eu tenho poucas lembranças desse meu passado, e as lembranças que eu mais me recordo são daquelas que me marcaram mais forte emocionalmente. Eu me lembro muito bem de dentro da caverna, mas eu não consigo me recordar e já fiz de tudo para tentar encontrá-la, sem sucesso algum. Bom, já que você se sente tão arrependida assim, de não ter ajudado tanto, eu acho que você pode servir como uma meia guia para nós. Como assim? E ela ia conosco. Não é perigoso? Precisamos colocar mais pessoas. Perigoso sim, mas ela acredito que seja, como assim dizer, preparada para enfrentar perigos. Visto que ela provavelmente é muito mais velha que todos nós juntos. Não. Você que decide, Garaele. Não não forçaremos a nada. Cura, gente. Pergunta se ela sabe cura. Pega o healer, cara. Eu acho que a melhor situação para você é nos ajudar agora. Ela olha pro Erevan. Eu dou cutucada no Erevan. Quando o Vern cutuca o Erevan, assim, o Erevan, ele meio que acorda de um transe, porque ele começou a lembrar de partes da sua vida passada. E começou a se identificar com o que a Garaele passou, sacrificando parte da sua vida pelo seu amor. Aí o Erevan acorda, assim, do transe, assim, sabe? Tá brisando, assim. Brisa noturna. Aí ele olha pra Garaele. Sim? Erevan, eu sinto que talvez você tenha um papel mais importante nisso tudo. E você está envolvido com a busca de Gundren. Mas, pelo que me lembro, você chegou na cidade de Phandalin
por outros motivos, não é verdade? Sim. Você me parece uma pessoa... Ele queria gravar um podcast, uma galera legal aí. Não sem nada pra fazer, tá tomando aquela cerveja, por que não? Por que não? Eu não sei se você conhece, Erevan, mas eu sinto em você algo diferente. Eu sou um membro dos Harpers, que é uma rede de aventureiros e espiões que defendem a igualdade e silenciosamente se opõem ao abuso de poder neste reino. Nós tentamos reunir toda a informação ao longo de toda a Fyron para impedir que tiranos, líderes, governo ou grupos que fiquem muito poderosos possam atuar de forma indevida. Nós então ajudamos os fracos, os pobres e os oprimidos. Eu aceitaria a proposta que vocês estão me dando se você aceitar ser um de nossos membros. Você aceitaria ser um vigilante dos Harpers, Erevan? Sim, Garaele. Os caminhos que me levaram a Phandalin não são estes propriamente dito. Eu acredito também que as pessoas não devem ser oprimidas por outras. Todos neste plano somos iguais. É com muita honra que eu aceito o seu convite. Por favor, Erevan, se ajoelhe. O Erevan fica de joelhos na frente, se prostra em frente a Garaele. Aí ela pega a cabeça assim do Erevan com as duas mãos. Ela fecha o olho, faz alguns murmúrios. E aí ela vai se aproximando perto de você, dá um beijo na sua testa. Então, se erga agora, vigilante Erevan, brisa noturna, membro dos Harpers. O Erevan fica em pé. E... é isso? Tem mais alguma coisa? Não, né? Cara, eu sempre penso a mesma coisa. Eu tô pedindo quanto nomeação. Calma. Erevan, toca aqui. High five. Então, High five! Opa! agora então eu acho que nós podemos lidar com esse pequeno rapazinho apagado aqui. Não. Pode ser. E conforme o Rael passa pelo centro da caverna e você passa pela fogueira, você vê que tem ali aquele corpo humano assado e carcomido. No fundo da caverna, o que mais te chama a atenção, além de um baú encostado em cima de umas caixas no fundo, é um casco de um barco. Barco no meio do nada, cara. É um barco velho, só que ele é um barco que só tem o casco sem a vela, é só a parte de baixo do barco. Ele tá virado de cabeça para baixo. Não é um barco muito grande, mas é um barco que parece caber ali, sei lá, umas 15 pessoas dentro, assim, mais ou menos. Outra coisa que te chama a atenção é que bem atrás desse barco, nas paredes, existem várias pinturas feitas e parece que são pinturas bem antigas, como se fossem pinturas rupestres, assim. E você observa que tem nessa pintura um anjo lutando com um dragão. E do lado do casco do cavalo, no cantinho, você observa duas coisas a mais. Um cavalo malhado, exatamente o cavalo do Davi, pela semelhança e aparência, que era o cavalo que a Garaele estava usando. E você vê também no canto, perto desse cavalo, um esqueleto de cavalo com um monte de carne no meio,
que na verdade estava sendo provavelmente mastigado, porque você vê que tem junto desse canto da caverna um pouco de excremento, pedaços de pau e provavelmente o canto do ogro, onde estava ali talvez comendo o cavalo. O que tem de dinheiro aí do baú? Você tá ali observando um baúzinho, ele tem o símbolo do Lion Shield. Abro. Você percebe que ao abrir o baúzinho, ele já foi aberto anteriormente. A parte de cima do baú se encontra com aquelas dobradiças, levemente já arrebentadas. O baú foi forçado. Dentro você vê bastante moeda espalhada. E pelo que você pode contar assim por cima, parece haver 30 moedas de ouro. Uhum. Você começa a mexer assim nas moedas, contando, e de repente você sente que embaixo tem algo dobrado dentro de um paninho. Parece ser uma poção, assim. O pano revela uma poção rosada, e a hora que você abre o frasco e dá uma cheirada, ela é extremamente adocicada, doce, suave, rosada, meio avermelhada, assim, bonito, bem bonito. Eu tiro ela do baú, guardo no bolso direito, a poção, junto com o paninho, e o baú no bolso esquerdo. Tá. Dentro do navio tinha alguma coisa? Ou o navio não tem porta? Não, ele tá de ponta cabeça e você teria que dar uma espiada por baixo. Ele tem alguns entulhos, o que faz com que você consiga observar por baixo dele. E enquanto isso, continua investigando a parada. Dando uma olhada e com a sua visão de escuro, você enxerga bem ali dentro. Você enxerga, claro, algumas criaturas rastejantes. O que é estranho é que você vê vários frascos vazios, empoeirados, todos abertos assim, espalhados no chão. E você também percebe que no casco do lado de fora tem várias marcas de garras, o que parecem garras e mordidas. Perto de uma dessas garras, marcas de garras, parece haver uma presa grande de algum animal. Eu guardo essa pra depois trazer o Erevan. E aí você tá voltando ali pro pessoal, enquanto a Garelli termina a história. Rael, está tudo bem? Podemos ficar calmos por aqui? Sim, por aqui por dentro tá tudo tranquilo. Não há mais nenhuma outra criatura que possa nos causar problemas, então... Uma cobra venenosa ou outra coisa, mas eu vou precisar da ajuda do Erevan e do Sandoval pra me ajudar numas coisas que tem ali, nos entulhos que tem ali atrás. Eu recomendaria que tirasse o malhado dali, pois ele deve estar pensando que vai ser comido a qualquer momento. É exatamente isso que ele tá pensando. O Erevan vai ficar comovido, ele vai lá tirar o malhado dali. Irmã Garelli, pode ficar com Rafael Lamour? Iremos conversar com esse orc, talvez ele saiba sobre Gundren e o castelo do Rigrol. Sim, Clank, eu entendo. Estou precisando de um pouco de descanso e eu pretendo ir lá pra fora. Não. Melhor ficar junto de nós. Fica aqui dentro mesmo. Fica com o Sandy. Ele faz companhia a você. Eu pego um pedaço de pau da fogueira ali, tipo, que seja pegando fogo. Eu olho pro orc, eu olho pro Clank. Acho melhor você segurar ele. Clank segura os braços dele com força. Eu pego então esse pedaço de tocha e enfio na cara dele, do orc. Olha a intimidação. Tá, cara, 17. Eu começo a falar em orc com ele. Melhor você só responder o que vamos perguntar, ou você vai tomar mais fogo na cara. Até ficar que nem aquele humano. O que você quer de mim? Até o Clank ficou meio intimidado assim, caralho. Então, Rigrol, o que você sabe dele? Rei, apenas Burgor, machado vigarista. Tá. Eu tô falando dos goblins. Vocês são amigos deles? Vocês se ajudam? Nós comer goblins. Nós comer vocês. Nós comer todos. Bom, então, o necromante, qual que é o assunto que vocês tinham com ele?
Necromante, morrer, virar comida, hoje! Vocês estragar planos de mestre! Tá, e seu chefe é quem? Aquele que tá caído ali? Morto? Eu ser chefe agora! Clank é um inútil. Eu acho que o mundo não vai fazer falta, não vai sentir a falta dele. Eu deixo na sua mão. Então você não sabe nada sobre o castelo do Rei Groll. Eu ser rei agora, anão! O Clank tira o machado. É essa a sua resposta? Você não me intimida, anãozinho. Corta a perna dele, vai ajudar. Tortura não é comigo, desculpa. Ele faria isso com você. Clank coloca o machado no pescoço dele. Você nem serviu para uma boa luta. Bom, eu acho que esses orcs não pertencem à comunidade. Alô, comunidade! Abração aí, povo! Os manos da periferia! acho que nós temos duas opções agora. Ou voltamos a buscar aquele druida para ter informações se ele consegue nos levar até lá o castelo do rei. Ou voltamos até onde está o necromante para ver se ele tem alguma informação. Ele parecia saber exatamente o que precisamos. É que não confio nele. Algo me diz... Eu também não. Que necromantes não fariam acordos ou... Pois é, você falar da Aliança dos Lords, ele falou alguma coisa. Ele era dos magos... Acho que era magos vermelhos? Vermelhos, esse nome me soa familiar. Tudo que o Vern sabe é que, durante séculos, Tai é uma das maiores concentrações de poder mágico em Faerûn. Tai é governado pelo antigo Lich, chamado Zastan, e pelo Conselho da Nação de Zulkirs, em uma magocracia implacável. A vontade do Conselho é aprovada pelos Taicianos e burocratas da região, deixando os dominadores magos vermelhos livres para se concentrarem em estudos mágicos e, mais importantes, assuntos arcanos. Por um tempo, magos vivos não podiam esperar que iriam evoluir e se destacarem em Tai. Então, o Lich Zastan promoveu a morte como um meio de existência sem limitações e conteve aqueles que não concordaram com essa filosofia. As batalhas recentes com um demônio chamado Eutab, no entanto, têm forçado Zastan a abandonar temporariamente esse seu plano. Os vivos têm agora a esperança de ascender como magos vermelhos, mesmo que essa esperança seja meramente uma forma de subir um degrau dentro do quadro de servos do grande Lich. Sim, Clank, você vai gostar de ouvir isso. Lembrei. Eu sei que eles são muito perigosos, mas... Perigosos, né? Eu acho que são conhecidos inimigos da Aliança dos Lords. Inimigos? Então caçaremos. Iremos até lá, pegaremos a nossa informação e faremos o trabalho que a Aliança do Norte, a Aliança dos Lords precisa fazer. Extinguiremos esse necromante e descobriremos o que tem naquela torre e levaremos a informação assim que salvarmos Gundren para Neverwin. Muito fácil. Eu sabia que essa informação iria lhe trazer um sorriso de batalha no rosto. Farei algo para a Aliança dos Lords e honrarei meu título de manto. Bom, rapaz, qual é o nome dele? Rafael Lamour? É isso. Ei, Rafael, vem cá. Nós temos um cavalo para você.
Ah, mas meu cavalo foi comido. Não, velho. aquele cavalo lá, olha que o nosso amigo druida está trazendo. Esse não é o cavalo do Davi? Eu iria sugerir dele usar o cavalo para voltar a Phandalin, dar a informação para... Você é do Lion Shield, né? Tô vendo pelo símbolo na sua roupa, meio rasgado aí. Sim. Então, você pode voltar para Phandalin, falar com a sua chefe e devolver o cavalo para Davi. Olha que coisa linda. Isso, ele poderia escoltar Garaele com ele. Caralho, vem com a gente, porque eu não tava prestando atenção. Ah, vai, realmente, Garaele, você está decidida com isso? É claro, Clank, eu tentarei ajudar vocês com todas as preces que eu poderei fazer a Taimora. Pelo amor, pode ir. Pode deixar. Que eu puder ajudar vocês, o que estiver em meu alcance, eu farei, mas no momento eu parto em luto pelos meus amigos que se foram. Você pode fazer o seguinte, avisar, espalhar a notícia que os problemas com os orcs estão resolvidos. Ah, e leva essa caixa aqui. Ah, acho que sim. possui uns ouros da senhora Luana. Muito obrigado. Sim, espalhe a notícia. Espalhe a notícia. Levarei o cavalo de Davi Compartilhe. e espalharei a notícia de vocês. Curta também. O Rafael Lamour, ele sobe no cavalo. Eu dou um tapão no cavalo. Pá! Caraca, mano. Ah, maldade. Ele parte com o cavalo, a Garaele meio que olha assim, a mão meio que estendendo, tipo, o cavalo tá indo embora do Davi, né? Ela vira assim pra todos vocês e fala assim: Mas poderíamos ter usado os cavalos para acelerar a viagem nossa por esta região da Costa da Espada e apenas há 2 cavalos e somos em 6 agora e apenas... Não, a gente vai a pé. A gente tá acostumado já a andar agora. Relaxa, tá tudo sob controle. Vocês não tinham pressa e 3 cavalos seriam o ideal. Gundren já morreu. Tem 3 cavalos. Gente, tem um cavalo do lado de dentro e um cavalo do lado de fora. Olha só, o cavalo já foi embora, agora não tem mais cavalo, eu mato Não, isso o aí. cavalo já foi. Eu dou uma de montanha aqui, eu corto a cabeça desse cavalo. Não, você tá maluco? Eu tô doida, porra! Tem 2 cavalos, tem 2 cavalos, Aqui, tem 2 cavalos, seguinte, tem 2 cavalos. A parada é o Faz seguinte, tempo que eu não como macarrão. foda-se os cavalos. Vamos a pé, acabou. Não, mas foda-se o cavalo. Peraí, deixa eu falar uma coisa, Calem a boca vocês! Homens que não param de falar, porra! Erevan, eu sonhei com você uma das noites e eu achava que você pudesse se transformar em um animal. Nem podendo. Nem vem essa ideia. Olha só, ninguém vai montar no Erevan. Olha que isso, cara. Não precisamos decidir agora. Com certeza, para onde quer que Gundren esteja, e se vocês forem para locais distantes na Costa da Espada, um cavalo será imprescindível para acelerar a viagem de todos nós. Sim, é o seguinte, o rapaz tá acabado, tá todo ferrado, os orcs fizeram ele maltrapilho, foi arrastado, perdeu os amigos, não tem mais nada na vida. Você vai recusar um cavalo pra ele voltar pra casa? Que tipo de clérigo é você? Que inclusive era o cavalo do meu grande amigo. Então... Bom, o Clank vai levantando... Espere. Está todo mundo recuperado? Eu acho que o ideal seria que todos nós descansássemos e só fôssemos encontrar o necromante amanhã, com totalmente preparados para qualquer eventualidade. Mas você também falou junto com que os necromantes são do local mais tenebroso de Faerun inteira, que ninguém se mete com eles. Sim. Foi tipo na mesma frase, não foi?
Foi exatamente a mesma frase. Não, só pra saber. I have a bad feeling about this. Ei, vai ser divertido, para de ser. Puxa a flautinha e começa a tocar uma música relaxante pra todo mundo. Vocês vão fazer um descanso curto, então. Descanso curto. O Erevan não. O Erevan tá inteiraço ainda. Tá. Eu tô usando aqui Song of Rest e todo mundo que estiver ouvindo a música pode ganhar um D6 dados de hit points extra. 12 no Short Rest, mais 4 com o bônus do Bardo, então 16. A Garaele, apesar de ela ficar muito mais calma com a música do Vern Veron, ela não consegue se recuperar completamente. Ela tá exausta. Ela precisaria dormir. Mas assim, ela consegue andar e acompanhar vocês. Todos vocês que gastaram essa 1 hora de descanso podem obter qualquer tipo de informação mais detalhada sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Rael, antes de eu pegar ali o malhado, você disse que queria falar comigo? Tinha alguma coisa ali atrás que você queria que eu desse uma olhada? Sim. Venha. Olha, veja esse barco. Mas não é esse o tão interessante, mas ele está... Veja, garras. Olha, eu consigo decifrar que são garras, mas eu lembrei de você, né, pelo seu lobo. E tem uma presa bem aqui, olha. Você rolando e eu dando um help, a gente conseguir melhor. Concordo, só tô esperando o mestre dizer o que eu tenho que rolar. Natureza. Se é Perception ou se é Investigation. Acho que ele precisa rolar. Rola uma natureza. Com vantagem. 15. As marcas de garras e mordidas, e junto com a presa, claramente é proveniente de um dragão. Só que um dragão jovem. Porra, o Erevan conhece dragão, mano. Caralho. Eu sou zica, brother. Acredito que seja uma presa de dragão. Dragão? Dragão jovem. Mas desse tamanho. Jovem? Nunca... Será que essa caverna foi construída depois que esse barco já tava aqui? Eu dou uma olhada assim pra cima pela caverna, se ela parece natural. Parece natural, mas o barco não tem nada a ver com o ambiente. Acredito, Rael, que o barco tenha sido colocado aqui pelos orcs ou algo do gênero. Não, porque é muito antigo isso. Isso se estava aí, tá há muitos anos aí, centenas de anos. Caralho! Refazendo a frase, não faço a menor ideia. Sim, por isso que eu também chamei o Sandoval. Sandoval, vem cá. Sim. Olha aqui. Sim, tem uns frascos aqui. E olha que fascinante, essas marcas no barco são feitas de dragões, como o Erevan acabou de deduzir aqui. Tem uma presa de dragão. Será que você consegue fazer uma poção com isso? O que me lembra também que eu trouxe uma poção também pra você. Mas tem esses vidros aqui. Calma. Caço, né, cara? Rapaz, você tomou alguma coisa de algum desses frascos de novo? Não, dessa vez eu guardei pra você. Eu entrego aquele paninho com frasco rosa pra ele, assim. Mas depois você investiga isso. Encontrei jogado num corpo de orc por aí. Mas peraí, isso é muito esquisito. Barcos não costumam estar dentro de cavernas desse jeito. O Rael sente um pouco de algo mágico no ar. Só que não é proveniente da caverna, mas sim do barco. Talvez, se esse barco tivesse tido algum tipo de magia, seria alguma justificativa mágica para ele ter parado dentro de uma caverna. Talvez um barco que voasse ao invés de um barco que navegasse. Eu vejo todo mundo ali se reunindo em volta do barco, eu me aproximo também. Tô começando a me perguntar se pode ter sido algum tipo de transporte por outro plano, alguma coisa assim. É difícil explicar. Exatamente no mesmo. Talvez esse barco, inicialmente, se ele voasse, mas ele está dentro de uma caverna, então só se ele se teleportasse aqui pra dentro. E ele carregava coisas, que são esses frascos aqui, que eu não consegui parar pra me decifrar. Você quer me ajudar, Santo? Sim, deixa eu dar uma olhada nesses frascos, sim. Você não tomou nada deles dessa vez, certo? Não. Ok. Estão todos vazios e meio empoeirados, acho que nenhum contém nenhum líquido. Faz um teste de conhecimento arcano com vantagem. Vamos lá. Não foi grande coisa, tirei 13.
Os frascos que você observa, apesar de estarem vazios, você entende um pouco a forma deles e pelo pouco vestígio que tem de cheiro e até vestígios mágicos, o que parece ser é que ele era um frasco de antídoto. Só que você não tem certeza de que tipo de antídoto poderia ser. É só algum tipo de antídoto. Do que exatamente é difícil saber assim. Deixa-me ver, Sandoval. Rola natureza com vantagem aí. 20 natural, 24. Cara. Você começa a ligar alguns pontos, Erivan. Antídoto, garra de dragão. As pessoas que talvez estivessem no barco estavam se protegendo de veneno de algum dragão que possui veneno. E dragões que possuem veneno são dragões verdes. Não estavam maduros ainda. Meu Deus. Espero jovens. Eu acredito que é um antídoto contra veneno. E julgando por essas marcas no barco, quem usou isso daqui estava se protegendo de dragão. Um dragão verde que estava atacando as pessoas que estavam neste barco. Sandoval, você acredita que esse barco ele pode ter um elemento mágico? Teoricamente é possível que, assim como tem gente que monta barcos em garrafas, alguém tenha montado aqui dentro da caverna, mas isso parece extremamente improvável. O mais provável é que tenha sido algum tipo de transporte extraplanar ou coisa que valha, algum tipo de efeito místico necessário para explicar na prática a presença desse barco aqui dentro. Passei a poção. Isso. Rosa. Agora sim. Finalmente alguma coisa que eu consigo entender. A hora que você pega na mão e vai analisar, você sabe exatamente do que se trata. É uma poção do amor. Você sabe que essas poções, elas são incomuns. Sim. A pessoa que toma essa poção, nos próximos 10 minutos, em que ela olhar para alguma outra criatura após tomar essa poção, ela fica completamente enfeitiçada ao olhar para aquela criatura, por 1 hora. Se a criatura for de uma espécie ou gênero no qual normalmente aquela criatura é atraída, significa que, para ela, aquela criatura é o verdadeiro amor dela. Macho pro Verne e fêmea pro Clank. Na verdade não, porque o Verne gosta de qualquer coisa, então é mais potente a poção pro Verne. É. Até Goblin vai. É meu calcanhar de Aquiles. Você viu aquele orc ali? Eu tinha que ter dado, cara. Tinha que ter dado. Caramba, eu reconheço essa poção. Muito cuidado com isso, é uma poção do amor clássica. Quem se expõe a isso corre o risco de ficar apaixonado por 1 hora pela primeira pessoa compatível que vir. Melhor que o Mercúrio, pelo menos. Eu já ouvi falar numa lenda há muito, muito tempo atrás. Vocês conhecem café? Acho Existe que o uma Davi lenda contou que- esta pra mim. Presta atenção, amiguinho que tá ouvindo. Quando as mulheres elas se sentem atraídas por outros humanos, isso é uma prática comum entre os humanos. Sandoval, você deve saber disso. Ela coa o café com a calcinha dela. E o ser humano que tomar fica perdidamente apaixonado. Erivan. Esse tá falando, sim. Erivan, eu não sei onde você estudou hábitos humanos, mas acho que tá precisando considerar fontes alternativas. O Rael tá tentando lembrar. Não, Sandy, não. O Erevan tem razão. Como assim, o Erevan? Puramente verdade. Eu já vi. Eu já vi acontecer. Você já viu ou já fez? Os dois.
já vi na minha frente. Foi surpreendente. Durou 1 hora, inclusive. Foi 1 hora bem estranha. Cara, ela tá ouvindo isso tudo, assim, isso é o mais interessante. Ela tá lá fora. Pelo que vejo, estão todos bem e dispostos para um bom combate e uma boa caminhada. Clank, eu precisava tirar uma palavra com você. Você ouviu o Verp, né? Assim, eu odeio concordar com ele, mas junto com a palavra de que eles são inimigos de você, vem a palavra perigoso. E iremos resolver isso agora. Faremos e ajudaremos Vandalin, Neverwinter e Fyron como um todo, destruindo esse Porque simplesmente necromante. a gente não vai lá, diz que a gente matou os orcs, pega o dinheiro, contrata o exército, assim, porque se invade castelo e fortes com exército. Não é assim com 4 pessoas, gato pingado, entendeu? Rael, acredite no seu coração de guerreiro. Acreditamos todos nós nos nossos potenciais. Somos melhores do que quando começamos. Vai, time! Para o combate! Rael e Clank! Clank! Clank dá tipo com a mão na cintura. Eu tenho uma sugestão que eu acho que vai agradar a todos. Diga. Eu sugiro que vamos lá, negociemos a informação com o necromante, e assim que nós sairmos de lá, o Sandy pode usar aquele pergaminho de bola de fogo na tenda. Para quê? Queimar tudo, porra! Pra derrotar o necromante. Olha, necromantes costumam ser bem resistentes a muita coisa, sabe? Não sei se nós ganharemos alguma coisa em negociar com ele. Podemos levar na cabeça de um dos orcs. Amigos, olhem essa pintura na parede atrás desse barco estranhamente colocado nessa caverna. Percebem um anjo lutando contra um titão? Percebe que tem até uma assinatura aqui embaixo, escrito referência aos episódios teste. Olha! Coisas incríveis podem ser feitas. Enfim. Coisas incríveis acontecem, grandes combates nos esperam. Não temam, é só um necromante. Mas eu acho que isso é uma boa ideia. Nós temos o primeiro ataque surpresa. Não, precisamos da informação. Gundren também é uma prioridade. Eu acredito que talvez o Gundren já esteja morto, e se isso acabar sendo Não diga correto... isso novamente. Espero vocês lá fora. Rael. Oi. Você pode me dar uma dessas bolsinhas? O que é? Dinheiro? Não. Eu preciso apenas da bolsinha. Ah, sim. Vai amarrar naquele cordãozinho que fica no... Cordão de metal que ele tem, que se transforma junto com ele, entendeu? Então vai ficar penduradinho ali. Ah, ok. Então a gente toca o caminho aí. A gente arranca a cabeça do orc e vai lá pra fora. Quem leva a cabeça do orc? O Clank pega e amarra os cabelos assim no cinto, assim, faz duas mechas e amarra no cinto. E tem um cavalo do lado de dentro que ainda tá ali parado. O que vocês vão fazer com esse cavalo? Pega o cavalo e monto nele. Conforme vocês vão saindo, o Rael bem lá na frente observa lá a Garaele sentada ali perto da boca da caverna. Tá ali quietinha no canto, agachada, meio tristonha, meio cansada. Mas a hora que você vai aparecendo ali, ela percebe você, levanta. Oi, Rael. Eu não te vi aí. Eu vi na frente porque sabia que deveria... E ela enxuga assim um pouco a lágrima no rosto. Definiram o que vão fazer? Eu dou um sorriso pra ela já, assim. Eles estão vindo logo atrás. E vim aqui já pra deixar você pronta. Companheiros, iremos ajudar Fyron na próxima parada desses cavalos. Avante! Tam, tam, tarará, tarará.
E aí, Tarrasqueanos, bem-vindos ao Pergaminhos da Bota do episódio 23. Só que antes de a gente começar, eu queria passar uns recadinhos rápidos aqui. Lembrando que quem tem interesse de enviar uma foto sua de você jogando RPG ou fazendo alguma outra coisa parecida, basta nos enviar uma foto sua através do contato@rpgnext.com.br. E se você quiser visualizar as telas do Map Tool que a gente faz durante as partidas de cada episódio, basta acessar o link desse episódio no rpgnext.com.br e verificar as imagens do mapa. São bem legais. Por fim, o autor Saulo, do livro O Grupo, que participou no episódio passado, aqui comigo nessa leitura de comentários, o Pergaminhos da Bota, ele deixou aqui uma mensagem especial pro Guilherme Arruda, que foi o vencedor do sorteio Kit Baú Tarrasque do mês de outubro. Fica então com o áudio e, na sequência, o Pergaminhos da Bota. Fala pessoal do Tarrasque na Bota. Aqui é o Saulo Moreira, autor do livro O Grupo, e vim aqui agradecer ao 47 pela oportunidade de divulgar minha obra e parabenizar ao padrinho Guilherme Arruda, ganhador do kit Baú do Tarrasque de outubro. Ele recebeu um livro autografado e com uma dedicatória especial. Tudo de bom para vocês. Fala pessoal, quem tá aqui comigo hoje é o Guilherme Arruda Pedroso, um dos padrinhos. Palmas pro Guilherme. Êêê! Muito obrigado. Fala aí, Guilherme, beleza, cara? Beleza, estamos aí pra representar os padrinhos, né? Mais uma vez. Mas conta rapidinho assim pra galera, por que você tá aqui hoje? Por que você é o padrinho que tá hoje aqui? Então, eu tô aqui hoje porque eu fui um dos padrinhos sorteados do mês de outubro pra ganhar o kit, né? O kit do Baú do Tarrasque, né? Ah, então, pra quem não sabe ou tá perdido, claro que quem tá ouvindo a gente agora aí, acabou de ouvir o episódio 24, não tá perdido, né? Uhum. Mas se você nunca ouviu até o final dos casts e sabia que existia uma leitura de comentários no final, o Pergaminhos da Bota, então, pra explicar rapidinho, o Guilherme Arruda, ele foi sorteado com as chaves que ele tem, porque ele é um padrinho do projeto RPG Next, e aí através lá do site do Padrim, a gente fez esse sorteio e ele foi o sortudo, porque ele tinha uma chance menor, né, Guilherme, de ganhar o kit. Aquela rolada de D20 gostosa que eu dei ali, que aí foi a presença do Saulo. Aquele livro dele lá tá me matando do coração, que ele mandou. Mas foi a presença dele. Pra cada, assim, existem vários valores de doação, né? E aí, quanto maior o valor de doação, maior a chance do padrinho ser sorteado, o que é justo, né? E aí, mas existe a chance também de quem doa menos também ser sorteado. E aí o Guilherme foi um desses sortudos. Ele recebeu um kit via correio. E aí, mas conta rapidinho então, pra quem tá ouvindo, o que você recebeu, o que você ganhou de brinde? Eu, no caso, recebi a camisa, né? Da equipe do RPG Next. Ah, massa. Com os dizeres do cast. Inclusive com o meu dizer favorito, que é o golpe anão. Na hora que eu vi aquilo, eu realmente fiquei muito feliz. E ganhei, como você já tinha me avisado, né, pelo WhatsApp, eu ganhei um pacote extra que foi o livro do Saulo do Grupo, né? O Grupo, o nome do livro. Isso. Que eu já comecei a leitura e é louco. Então, foi assim, na verdade o kit é um valor fixo que hoje tá setado em R$60, incluindo o frete, então a gente monta um kit pro padrinho e aí a gente envia isso pra ele. Então, no caso, o valor deu pra comprar, mandar fazer essa camiseta personalizada pro Guilherme, no tamanho dele. E era uma estampa que a gente já tinha feito pra gente, né? Alguns outros padrinhos chegaram a comprar a camiseta, mas o Guilherme acabou ganhando. E aí, com o valor do frete mais o valor da camiseta, a gente conseguiu completar os R$60. Deu 59,40 e tantos centavos. Só que o Saulo, que foi o autor do livro, o grupo que participou da leitura de comentários do episódio passado, ele resolveu doar um livro pro padrinho. Ele quis ser generoso e falou: olha, eu vou doar então, vou aproveitar e vou ajudar, vou colaborar com o kit, e mandou
um livro extra pro Guilherme, então ele foi sortudo 2 vezes. Pô, foi aquele, como eu disse, foi o D20 dando aquele 20 supremo, assim. Legal. E aí, Guilherme, onde que você tá agora então, Guilherme? Agora eu tô aqui na casa do meu digníssimo amigo, que foi o cara que me ajudou a editar o vídeo do unboxing. Inclusive, feliz aniversário pra ele, que é aniversário dele hoje, Gabriel Ramos. Ele vai chegar nesse cast ainda pra chegar a ouvir essa parte, que ele tá lá pros de trás ainda. Mas ele vai conseguir alcançar até o final do mês, acredito eu. Parabéns, Gabriel Ramos. E a hora que você estiver ouvindo esse comentário aqui, provavelmente você já vai estar com mais idade do que o dia dessa gravação, no futuro. Vai estar velho já. Amigo velho de RPG já, esse daí. Se bobear, se ele demorar muito pra ouvir, vai ser ano que vem, vai ser 2017 já, hein? Não, como que ele quer muito conversar do cast comigo, ele mantém uma frequência boa pra ouvir, assim. Pra poder acompanhar, pra poder chegar nos Sempre que ele termina de ouvir resultados. ele vem falar comigo sobre o que tava acontecendo no cast, pra que eu ter alguém com quem conversar, né? Ah, legal. Bom, então, quem quiser verificar as fotos do kit do Guilherme, inclusive o Guilherme fez um vídeo de unboxing lá no YouTube, a gente pegou o link, pegamos as fotos e colocamos todos no post desse episódio. Então, basta você entrar lá em rpgnext.com.br, acessar o post 24, o episódio 24 do Tarrasque na Bota e corre lá que você vai ver as fotos e o vídeo. É bem legal, dá pra ver e dá pra você entender do que se trata o kit. E é bem legal, inclusive, o vídeo que o Guilherme gravou e, como ele disse, o Gabriel acabou editando. Ficou bem legal. Ficou comédia. O intuito de divulgar que o Clank é um Digimon. Até o final do cast a gente consegue comprovar essa teoria. E também, dentro do post desse episódio, o Thalisson, que também é um outro padrinho, ele mandou uma foto lá da equipe dele jogando RPG, e ele joga todo final de semana, tá jogando uma campanha lá. E aí ele mandou uma foto com a galera jogando, quem quiser ver também é só acessar, e dessa vez ele mandou o nome de todos os integrantes da equipe de jogo dele. Também tá bem legal. Um abraço pro Thalisson, que eu e ele conversa muito, enche o saco muito dos padrinhos naquele grupo lá, então... Ah, o grupo do WhatsApp, nossa, como os caras falam lá, meu... Eu fico assim, uma tarde sem ver o celular que eu não vou ver tem 130 mensagens, nossa, é coisa pra caramba. Mas é legal, o pessoal é animado, bem legal. Maravilha, então agora a gente vai fazer aqui a leitura dos recados, dos e-mails que o pessoal faz lá no post ou via através do nosso contato. Vamos lá então. O primeiro comentário deixado no episódio 23, o episódio passado, foi do novo padrinho, o Marconi Chamoni. Ele escreveu assim: episódio surpreendente. E para o desespero do mestre Rafael 47, os nossos heróis finalmente começaram a agir como um grupo. E respondendo às perguntas feitas, sim, Chamoni é o meu sobrenome. Porque eu perguntei, tava lendo lá com o Saulo, né? Falei, será que o sobrenome dele é Chamoni, né? Ele falou que é. Porque sobrenome diferente, né? Chamoni, parece um apelido, né? É que nem o Mamute, que você já falou aí, que é amigo meu pessoal. Conheço ele, o pessoal pergunta se o nome dele é Mamute mesmo. Você conhece o Mamute? Eu conheço, eu fiz esgrima medieval com ele. Nossa, cara, mundo pequeno, que legal. Eu e ele já cruzamos espada aí por aqui por Campinas já. Olha só, o Mamute ele só não foi integrante do projeto porque ele acabou arranjando um trampo à noite e aí ele não pôde gravar com a gente, aí ele saiu. Ele chegou a comentar isso comigo, que o dia que ele descobriu que eu tava ouvindo vocês, aí ele falou, era pra mim estar gravando junto com os caras. Ô Mamute, um abraço aí, cara, espero que você esteja bem aí no seu trampo aí, abração, cara. E número 2, aqui continuando, né, o Chamoni escreveu assim: conheci o podcast de vocês no episódio 19, mas resolvi escutar os antigos, incluindo os episódios testes, antes de fazer comentários pra não falar muita besteira, então... Tem aí mais um que voltou lá pro início, em 2015, e foi ouvir o que a gente fez no começo. Vai ser uma maratona incrível dele. É longo, o negócio é longo. Bom, o Adson Moraes comentou: finalmente, depois de uma maratona, consegui terminar os episódios. Acompanhei o lançamento desde o teste, mas quando deu a pausa para evoluir pro Tarrasque na Bota... dei uma pausa e quando me dei conta já tinha 22 episódios. Que pausa, né? Ele deu uma pausa grandinha mesmo.
Mas vocês estão de parabéns pela qualidade do trabalho e pelo desenrolar da história. Os players, acho que é PJs ali. Os players, jogadores. Os players estão se comportando mais como um grupo, diferente do começo. Até recomendei a minha namorada, mas ela não tem tanta paciência pro RPG. Eu posso dizer que eu também fiz isso pra minha namorada e tá no mesmo nível. Mas só que ela não tem paciência pra ouvir, pra jogar ela tem. Olha só. Sim, parabéns e obrigado pelo entretenimento. Isso é curioso. Vamos conversar aqui com o Adson Moraes, né? Ele escreveu aqui que a namorada ela não tem tanta paciência pro RPG. Aí você também comentou, Guilherme, que a sua namorada não conseguiu ouvir, né? Seria interessante, na verdade, as mulheres que nos ouvem, porque a gente sabe que são 10% das mulheres que nos ouvem. São 10% de todos os ouvintes, 10% são mulheres. A gente precisava entender um pouquinho também qual é o motivo, né? Se é uma questão de... como nós somos um grupo de homens que jogamos, claro, a gente se conhece, a gente fez convite para mulheres para participar, mas ninguém topou, né? E aí a gente acabou criando o grupo só com rapazes. Mas seria interessante, né? Ter mulher gravando junto com a gente. Mas eu queria entender também, assim... Ouvir o cast não é jogar RPG, é diferente, né? Até que o cast ele tem mais uma pegada de... como história. Uma série, né? Ela é uma série de áudio que a gente vai acompanhando. Ela tem algumas coisas de jogo, rolagem de dado e tal, mas tá longe de ser uma stream de RPG onde você vê o pessoal realmente, pera aí... Deixa eu olhar na ficha. Até uma coisa que aconteceu comigo mesmo, num grupo de amigos que eu tenho. Eu tenho um grupo de amigos que estavam conversando comigo, eu recomendei o cast pra eles ouviram. E aí eu falei pra eles, ouve esse podcast aqui como uma série. Eles adoraram e depois vieram me perguntando como que funcionava RPG, como que era pra jogar. Inclusive perguntaram se eu não mestrava pra eles. É uma coisa que eu vejo assim... É um contato que você não vai ter direto com a RPG, e sim com a história, né? E se você for ouvir ou assistir quem tá jogando, não é igual. Você não tá sentindo a emoção, né? Então, realmente, olhar alguém jogar RPG parece ser muito chato, porque tem muita coisa técnica em discussão, às vezes, né? Agora, eu acho que a dica se você for falar do Tarrasque na Bota pro pessoal ouvir, não precisa explicar o que é RPG. Fale assim, é um episódio de história, né? Sim. Veja aí se você gosta, tem comédia, tem um pouco de ação, é um negócio meio de nerd e tal, e ouça, mas não precisa falar que é de RPG necessariamente. Aí se o pessoal não gostar, beleza. Senão às vezes o pessoal não quer nem ouvir porque fala assim, é RPG, então não quero ouvir. Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Existe aquele preconceito de, é uma coisa de muito underground, não vou entender nada. Pois é, então fica a dica... E meninas, mulheres, se vocês estiverem nos ouvindo e quiserem responder essa pergunta, né? Por que será que são menos mulheres, né? Eu gostaria de entender. Até posso ter algumas sugestões aqui, mas eu acho que é melhor ouvir das próprias mulheres. Até melhor pra gente ter um melhor feedback delas também, né? Delas como público. Pra gente, pra claro. Vocês, né, conseguirem se organizar e às vezes adequar alguma coisa que elas também têm o interesse de ver no cast, né? Quem eu conheço que comenta bastante é a Cris, que é uma menina que ouve a gente. Agora, eu não conheço outras, a não ser a Cris, porque a Cris foi a única que comentou. Então, meninas, se vocês puderem aí aparecer e comentar um pouquinho, seria bem legal. Vamos lá, continuando então. A gente tava falando no Thalisson, né, Guilherme? Então, o Thalisson também escreveu no episódio 23, ele escreveu assim, E Sandoval, Senhor dos Relâmpagos, dá um passo à frente e descarrega flagelos luminosos. É porque o Sandoval começou a usar magia de eletricidade pesada, né? Sim. Combate excepcional, curti bastante todas as novas habilidades dos jogadores. O mestre que não deve ter gostado das palavras cortantes. É que assim, né? É foda, o jogador começa a ficar mais forte, aí ele chega lá, dá um crítico, mata o meu NPC importante, né, cara? Aí é foda, né? Eu como mestre, foi um episódio que, como eu acho que até eu comentei, nesse episódio eu senti sua dor, assim, porque foi assim, é legal porque você vê que os players estão evoluindo, né? Quando eu solto aqueles, que droga, né? Na verdade, eu tô me divertindo com o que tá acontecendo, eu tô fazendo aquilo lá, assim, porque...
É mais manha, né, de mestre. Fala assim, que droga, eu vou perder meu NPC. Mas, na verdade, o que importa é a história, no final das contas, né? Então, o jogo continua É aquele botar medo pro jogador, né? É tudo brincadeira. Tamo de boa, tô me divertindo, não tem problema nenhum. Aí ele fala assim, o golpe anão, de cima pra baixo, teve inspiração no Jiraiya? Nossa, Jiraiya, você lembra disso aí, Guilherme, ou não chegou a assistir? Ah, sim, com toda certeza já ouvi já. Aí ele fala assim no final aqui, com sua espada olímpica e os golpes especiais, horizontal ou lateral, hahaha. Aí no final ele escreve assim, caramba, a Garaele amarrada? E pra quem já ouviu a gente no episódio 24, já sabe o que aconteceu com a Garaele, menos o Guilherme, que está gravando agora e ainda não ouviu o episódio 24. Não, mas no episódio 23, ela amarrada, foi tipo, até eu fiquei impressionado que tá acontecendo, sabe? Eu tava no ônibus assim, eu vi aquilo, eu fiquei tipo, meu Deus, onde eu tô, o que tá acontecendo? E aí pra finalizar o comentário do Thaleson, ele colocou uma imagem que eu acho que é um personagem do Dragon Age, aquele jogo de videogame. Eu não sei o nome desse personagem, mas tem uma imagem de um cara com um bigodinho, uma bola de eletricidade nas mãos e parece muito o Sandoval. Lembra o Sandoval aqui. Quem quiser ver é só acessar o episódio 23. Também isso é uma outra coisa recorrente nos casts, porque eu já cheguei a comentar lá atrás que o Rael tava aparecendo Solas. Então, tipo, tá tendo um Dragon Age do podcast aí. Porque são muitas referências se cruzando. Aí, eventualmente, o pessoal vai imaginar uma imagem do personagem e fazer referência a um jogo, né? Normal. Sim. Massa. Agora é o comentário do Leonardo Silva. Flechada no olho, Sandoval, o senhor dos raios e golpe anão de baixo pra cima. Simplesmente épico. E no final, o gancho para o próximo capítulo. É tipo um resumo do episódio das partes épicas, né? Em 2 linhas. Em 2 linhas é o resumo do episódio. Bom, aqui o Leonardo, obrigado Leonardo Silva pelo comentário. Vamos lá. Nós temos então um outro comentário do Rômulo Torres. Ele escreveu bastante até. Ele escreveu assim: amigos, não sou de comentar em podcasts, mas sinceramente vocês me fizeram mudar de ideia. Descobri o RPG Next no segundo beta, o teste versão 2, lá pelo episódio 4. Estava procurando podcasts de RPG e ao ver o trabalho de vocês achei tudo muito fantástico. Fiz a maratona do beta 1 e embora o áudio não estivesse 100%, vocês compensaram em criatividade e divertimento. Atualmente a edição está de parabéns, não deixando nada a desejar. Esta aventura tem sido excelente também, e podemos acompanhar a evolução do grupo enquanto vão aprendendo a confiar uns nos outros e se desenvolvendo individualmente e como um time. O mestre vem deixando a aventura fluida e divertida, mas na minha opinião, algumas tiradas do clã que têm merecido inspirações que passaram batido. Relitros na conversa com os 2 bois da carroça, o cinzento lá e o outro que não fala... o outro não fala. Não, o Clank com os pets dele é sempre incrível. Muito engraçado. É incrível como o Fernando consegue interpretar de forma desinteressada e natural e fazer sinal de silêncio quando está tentando andar em silêncio. Fazendo mais barulho do que uma carroça de panela. Sobre o Rael, queria parabenizar muito o Sky. No começo, achei o personagem muito boçal, como se quisesse ser melhor do que todo mundo, tipo os elfos do Senhor dos Anéis. Não. E no desenvolver do mesmo, ele começou a se tornar mais parte do time e se preocupar com os outros. Ponto pra ele. Não há o que falar sobre o Olavo. Genial o mestre dizer que ainda vai ver a falha crítica da magia selvagem e ele responder, simpatizo. Não, essa é uma coisa, um momento esperado no cast, né? Porque até o momento o Sandoval, ele, tipo, parou de dormir, né? Ele não dorme mais nas aventuras. Agora a gente quer ver soltar magia selvagem. É verdade, eu quero ver sair um no dado na hora que ele for lançar uma magia de nível 1 ou maior pra poder ver o que acontece na magia selvagem ali. E por fim, o Rômulo escreve: não me prolonguei muito, mas sempre vale a pena dizer que estão todos de parabéns. Não pude ainda apadrinhar vocês, mas o farei brevemente. Até lá, tenho pegado firme em mostrar vocês a todo mundo que eu conheço. Um abraço e continuem com um bom trabalho.
Poxa, Rômulo, cara, brigadão pelo comentário, deixou a gente muito feliz com isso. Espero tudo de bom pra você, que você continue gostando do nosso trabalho. Assim que você conseguir apadrinhar a gente, você será muito, muito bem-vindo. E já é muito bem-vindo em fazer esse comentário e compartilhar o cast com o pessoal, porque também isso é uma forma de ajuda. Valeu mesmo, Rômulo. Abração, cara. Outro, vamos lá. Putz, vamos lá. Tem um cara aqui que escreveu pra gente, ó. Esse aqui tá na ordem, hein? Foi sorte, hein, Guilherme? Nossa, olha só, quem que será esse cara? Eu vou até falar, pra quem não... O pessoal dos padrinhos me conhece por esse nome, que até é o que eu prefiro ser chamado, que é Bardo. Guilherme Arruda, vulgo Bardo. Episódio incrível. Plot twist incrível esse no final, que vai me deixar curioso até o próximo episódio. Senti sua dor nas rolagens de dados hoje, Rafael. Aconteceu isso na última mesa que mestrei também e mal consegui causar dano nos meus jogadores. Ó, obrigado, Guilherme Arruda. Isso aí, cara. Aí, continua comentando. Para de falar do grupo dos padrinhos. Ah, que interessante, você viu, Guilherme? Esse Guilherme Arruda aí, ele tem a opinião parecida com a sua, né? Sim, não, até, tipo, eu me identifiquei muito com ele, assim. Eu acho que até eu posso até tentar trocar uma ideia com ele. Vou lá chamar lá nos comentários dele pra trocar uma ideia. Tá certo, então. Tá aí, Guilherme Arruda, cara. Abração pra você. A gente se fala aqui nos próximos casts, hein? Abração, cara. Vamos lá. Ah, aqui é um último comentário, um vídeo, um e-mail interessante aqui do Alan Rodrigo Dias. Ele preencheu o formulário no site onde permite preencher a idade, a profissão, a cidade que mora. Então o Alan Rodrigo Dias, 35 anos, funcionário público da cidade de Bauru, São Paulo. Ele escreveu assim: quero ajudar no projeto. Saudações a todos os integrantes do RPG Next, tudo bem? Espero que sim. Tornei-me ouvinte de vocês recentemente, buscando por podcasts com narrativas de aventuras e RPG, algo que eu e meu filho de 9 anos, caramba, 9 anos, cara, adoramos. Ouvimos sempre juntos, e por isso, mesmo eu ainda não terminei a maratona, pois fiz a promessa de nunca ouvir sozinho os episódios de aventura sem a presença do filho dele. Isso ajudou a despertar mais ainda a paixão do meu filho por RPG e conseguimos, essa semana, fazer uma mesa só com amiguinhos dele. Caramba, que massa! Foi maravilhoso ver os olhinhos de todos brilhando enquanto eu narrava a aventura e eles viam o que os seus personagens podiam fazer. Sou grato a vocês por isso. Acabei de ouvir o episódio 10 do Tarrasque na Bota e durante os recados fiquei sabendo da dificuldade que vocês, mas principalmente o Rafael 47, têm passado por conta da falta de tempo. Entendo perfeitamente isso, pois já fiz parte de alguns podcasts. Estou em contato com isso desde 2008. E esse tipo de dificuldade sempre aflige quem trabalha com essa mídia na modalidade não remunerada. 99% dos podcasts. Sendo assim, gostaria de oferecer uma ajuda com a edição dos programas, já que eu tenho um pouco de experiência no assunto e com a retomada da prática, creio que possa fazer um bom trabalho. É lógico que vocês não são obrigados a aceitar, apenas peço encarecidamente que responda essa mensagem, só para ter certeza que esta missiva chegou até vocês. Agradeço a atenção e me despeço. Atenciosamente, Alan Polar. Caramba, que e-mail, hein? É um e-mail que muitas coisas podem ser comentadas sobre ele, né? Olha, então eu vou falar aqui em primeira mão para vocês que estão nos ouvindo agora. Já entrei em contato com o Alan Polar. A gente vai conversar, quer dizer, se você está ouvindo isso é porque a gente já conversou, né? Então a gente conversou sobre essa questão dele poder ajudar na gravação e a gente vai fazer alguns testes de gravação. O que significa isso para os ouvintes, né, que estão aí acompanhando o nosso trabalho? Significa que provavelmente nós vamos ter novos produtos para publicar. Isso. Significa que se der certo o Alan de fazer as edições de alguns episódios e tal, não significa que eu, o 47, vou deixar de editar o episódio agora do Tarrasque na Bota. Por quê? Porque, como eu comentei, esses episódios que eu edito, eles são episódios de mais de 2 horas e eles têm um conteúdo muito denso, uma edição muito bem trabalhada e um trabalho muito, muito, muito grande. Eu acho que qualquer pessoa que queira ajudar e queira disponibilizar o seu tempo para poder fazer um trabalho de 30 horas semanais, 20, 30 horas, né, para editar um cast,
Eu acho que é bastante coisa e é um risco muito grande de fazer tudo isso. É um trabalho muito gigante, né? Então eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte. A gente tá com ideia de fazer episódios mais curtos, de contos, de histórias em paralelo. Nós temos aí o Vinícius e o Saulo, que são escritores, né? Autores de livros. Eles estão pensando em escrever pequenas histórias de aventura, de suspense, de terror, enfim. E a gente poder sonorizar isso em audiodrama, né? Como se fossem contos lidos e tal. Então, a gente está discutindo, não é uma promessa, não quero prometer nada aqui, porque depende do trabalho de todo mundo, né? Não depende só de uma pessoa, 2 pessoas, precisa de mais gente trabalhando para isso dar certo. Mas, pessoal, isso está acontecendo. Na verdade, resumindo aqui, né? Quando a gente iniciou o projeto do Tarrasque na Bota, na verdade do RPG Next, né? Eu já ouvia um podcast chamado Critical Hit, que é um podcast gringo, né, dos Estados Unidos. E o dono desse podcast, que chama Major Spoilers, ele tem mais de 10 episódios de podcasts distintos, sendo que o Critical Hit é um episódio só de RPG. Então ele tinha podcast de bate-papo, podcast falando sobre dicas de leitura, podcast falando sobre diversos assuntos dentro de um site só. Ou seja, a ideia do RPG Next, com o tempo, é de que o Tarrasque na Bota seja o podcast de aventuras de fantasia medieval. Eventualmente a gente pode ter lá no futuro um podcast só de contos, um podcast que, por exemplo, Regras do D&D 5e, é um podcast só para falar de sistema, de criação, de personagem. Um complemento bem bacana pro site pra nós, né? Eu, como consumidor do conteúdo de vocês, acho que posso dizer isso, que seria realmente uma coisa que a gente acaba saindo ganhando no final das contas, né? Você sai ganhando no final das contas, exatamente. Que realmente vai ser muita coisa, vai ser muito conteúdo que nem o próprio Tarrasque na Bota já dá uma baita ajuda pra muita gente que quer melhorar a interpretação do grupo que mestra ou que joga, às vezes até pra ideias de personagens. Então ter esses episódios complementares vai só ajudar cada vez mais, assim, e agregar valor cada vez mais ao conteúdo que vocês fazem, né? Exatamente, e a ideia é essa, porque assim, quanto mais o projeto crescer, provavelmente mais conteúdo a gente vai entregar. Ou seja, todo mundo que tá ouvindo vai acabar ganhando mais coisas, né? Por exemplo, se você pegar hoje o Jovem Nerd, que é uma referência muito forte pra mim, né? Os caras hoje publicam 3 Nerdcast, não Nerdcast, mas 3 episódios de podcast eles publicam, né? Ou seja, os caras estão produzindo cada vez mais conteúdo porque tem cada vez mais gente trabalhando. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Então, essa é a ideia. E eu sei que quanto mais o projeto crescer, mais doações a gente vai fazer também. Significa que mais mais pessoas também lá com Guerreiros do Bem serão ajudados. Ou seja, realmente todo mundo sai ganhando. Então, a gente tá confiante de que isso vai crescer devagarinho, porque é de nicho, né? Então, tudo que é de nicho cresce mais devagar, mas vai dar tudo certo, como já vem dando, na verdade. A divulgação do cast, acho que o próprio pessoal do Padrinho e quem vai tá ajudando. Isso é uma parte que eu tenho que, acho que, até falar obrigado, assim, pro pessoal. Que o pessoal, ou pelo menos o pessoal que consome o conteúdo de vocês, ele tem dá um feedback muito grande pra vocês. E ele costuma propagar bastante, né? O que eu falo que é a palavra tarrasquiana, né? Eles propagam a palavra. Obrigado, né, pessoal? Obrigado, Guilherme, obrigado a todo mundo. Obrigado aqui ao Alan pelo e-mail que ele enviou pra gente. Obrigado ao filho dele, de 9 anos, chamado Miguel. Miguel, se você estiver ouvindo a gente aí, abração, cara. Olha, você hoje com 9 anos já conhecendo RPG, eu conheci com 12 anos. Eu acho que daqui pra frente a criatividade e o gosto por histórias e por jogos, de modo geral, jogos de interpretação, vai crescer cada vez mais. Então seja bem-vindo, Miguel, ao mundo do RPG. Mundo com unicórnios e muitas coisas legais pra você ver. É isso aí. Então, pessoal, a gente termina aqui esse Pergaminhos à Bota. Guilherme Arruda, muito obrigado. Você quer deixar um recado final pra galera aí? Não, acho que o que eu tinha que agradecer já foi agradecido já. É só pro pessoal que tem dúvida como que funciona o kit, é só reforçando, dá uma passada lá no unboxing, dá pro pessoal que tem ainda curiosidade, ajuda o projeto dos Guerreiros do Bem, que é super bacana tanto pra ajudar a manter o cast,
como também as doações que a própria equipe do RPG Next faz. É bem gratificante pra mim como padrinho ver que no final do mês, tipo, vai ter uma instituição que eu tô ajudando, mesmo com uma quantia pequena, como que é o meu caso, né? E podendo ajudar, ajuda da maneira como puder, entendeu? Seja como padrinho, seja divulgando. E é isso aí. Obrigado, Guilherme. E por fim, eu queria deixar aqui um agradecimento, né, a todos os padrinhos que nos apoiam no projeto, através lá do site do padrim.com.br/rpgnext. Dá uma entradinha lá, dá uma olhada, lá tem vídeo das doações, tem explicação do que é o projeto, e se você tiver dúvida, é só mandar um e-mail pra gente que a gente responde. Obrigado especial aqui pro Lucas Vinícius Massolini Correia, o Rafael Lopes Bragança de Azevedo, o Rafael Lamour, o Lucas Soares Caldas, o Joseph Oliveira, o Fábio Rodrigues dos Santos, Yuri Travalim, o João Antônio de Oliveira Soares, o Thalisson Torres, o Kleberson Buzinaro, Marcelo dos Santos Rebelo, Vinícius dos Santos Watts, acho que é assim, né, Vinícius? Desculpa, cara, se eu errei o seu sobrenome, Costa Lima, e entre outros padrinhos que, se a gente fosse falar todo mundo toda vez, toda hora, ia ficar longo demais. E a gente agradece a todos. E quem quiser verificar o nome de todos os padrinhos, basta acessar o post desse episódio que o nome de vocês estará lá, beleza? Valeu, pessoal, brigadão. Então até o episódio 25, né? E é isso aí. Continuando com essa aventura dessa mina perdida aí. Vamos lá. Falou, pessoal. Valeu. Falou. E você, assim, também, você não deixa de poder, sei lá, ser do Harpers e agora ser um espião dos Lords também, pros Harpers. Assim, você pode, né, viver uma vida dupla também, nada te impede. Sou praticamente um 007 agora. Noturna. Brisa noturna. Nossa, que puta nome foda. Ok. Sim, Garaele. Acredito. Deixa eu interpretar, porra! Caraca, eu imaginei agora o Erevan entrando na taverna. Batido. Não, mexido. Eu já imaginei o Erevan, na verdade, nem como 007, mas sim como Ethan Hunt. Né? Imagina, o cara... o mestre passa a missão, o Erevan lá... Mission accepted. Essa missão será autodestruída e tico. Aí vira um lobo. Essa missão é sua, se você aceitar. Cara, imagina um lobo gigante descendo na cordinha. É um lobo. Ai, muito bom. Ai. Tá, vamos lá. Não, ela foi pra fora, Ela tá lá fora. Não. Se lá pra fora, o Verne teria batido nela. Ela foi pra fora. Então vai, Verne. Ninguém manda nela, cara. Ela foi pra fora, ela queria respirar um ar. Ela tá lá fora respirando o ar, ué. Para de tirar a porra do NPC da gente, cacete. A gente precisa de um healer. Eu tô tirando, ela quer ir lá pra fora, cara. Ela quer respirar um ar. Cara, vocês estão ligados que ele vai fora. matar ela quando a gente for lá no Necromante. No próximo combate ela não vai sobreviver. Não, tô ligado nisso. Ela só tem que. A gente só precisa dela pro próximo. Pois é, cara, você precisa rolar um healer. Eu dou um sorriso pra ela já, assim. Eles estão vindo logo atrás. E vim aqui já pra deixar você pronta. Me deixar pronta? Eita! Toma essa poção. Toma essa poção. É algo que vai te fazer bem. Bebe essa poção e olha nos meus olhos, né? O Clank já está vindo. É isso mesmo que você vai fazer? Não, mas é a minha vontade. Muito forte.